Seja muito bem-vindo, aqui professor Carlos Mainardi, no Physics in Box, e hoje uma aula qualitativa sobre campo elétrico. Bom, olha essa imagem de abertura da nossa aula, ela contém um espaço com algumas cargas e duas placas, e nós temos ali várias linhas que configuram justamente como o espaço seria delimitado pela presença de cargas elétricas. Então ali nós vimos 3 cargas positivas, 2 negativas, 2 placas, e elas influenciam todo o espaço à sua volta. Mas nós vamos entender isso aí nos próximos slides, então vem comigo. Bom, para falar de campo elétrico, é muito legal a gente fazer uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional. Então, você sabe que em volta da Terra nós temos o chamado campo gravitacional. Isso justifica, por exemplo, por que todo corpo abandonado, solto, livre, nas proximidades do planeta Terra, eles vêm em direção ao solo, ou seja, eles caem. Isso acontece porque, observa o segundo desenho ali, em torno da Terra nós temos o campo gravitacional, que está representado pela circunferência maior. Então nós temos, vamos considerar que esse campo gravitacional dessa circunferência maior seja a região onde o campo gravitacional ele é relevante. A partir dali é evidente que o campo gravitacional ele existe, mas o seu valor seria muito pequeno e, portanto, desprezível. Objetos que estão colocados dentro do campo gravitacional terrestre, eles ficam sujeitos a uma força que a gente conhece como força-peso. Observe então que a força-peso do objeto de massa pequenininha, mzinho, o peso aponta para a Terra, mas pela terceira lei de Newton, observe que a força de reação está exatamente no centro da Terra. Por isso, esses dois vetores, um apontando para o outro, que na verdade é o que a gente tem como par ação-reação. O importante do que foi colocado aqui, nesse momento que a gente quer criar um paralelo entre o campo gravitacional e o campo elétrico, é que em torno da Terra, então, existe essa força sobre todos os corpos que estão próximos à superfície da Terra, justamente porque os corpos estão imersos no campo gravitacional da Terra e, por isso, age essa força de atração sobre todos os corpos. Bom, agora vamos ver como é que funciona o campo elétrico, que não é nada diferente do campo gravitacional, tá? Então, olha só. O campo elétrico, nós estamos considerando inicialmente a situação em que nós temos uma carga positiva, aquela carga amarelinha, chamada de carga geradora. E o que acontece? Nós colocamos uma carga azulzinha, uma carga Qzinho menor, chamada de carga teste, num ponto P e a gente sabe que existe uma força elétrica. Então aqui a situação seria semelhante à situação de nós temos o planeta Terra e um objeto dentro do campo gravitacional do planeta Terra. Mas vamos entender então como funciona o campo dessa carga geradora e por que então que essa carga teste fica sujeita a uma força. Observa que uma carga geradora ela influencia todo o espaço à sua volta e nós temos aí linhas de campo que no século passado o Michael Faraday ele já falava a respeito dessas linhas de campo e, no caso, ele dizia que uma maneira de representar a influência de uma carga elétrica no espaço é através das linhas de campo. E elas vão ser muito úteis porque a gente consegue representar o vetor campo elétrico, afinal de contas, campo elétrico é uma grandeza vetorial, então nós conseguimos representar o vetor campo elétrico em qualquer ponto do espaço pelo conhecimento do comportamento das linhas de campo. Então, olha só. Aqui nós temos o campo elétrico de uma carga positiva isolada. Então, observe que as linhas de campo partem da carga positiva e vão para o infinito quando a carga positiva é isolada. Mas do lado nós temos uma carga negativa isolada. E observe aqui que as linhas de campo vêm do infinito para chegar nessa carga. Bom, as cargas aqui estão isoladas, mas a gente pode colocar duas cargas no espaço para ter
então, uma visualização do espaço pela presença de duas cargas. Então, nós temos aqui agora o espaço de uma carga positiva e uma carga negativa. À esquerda, a carga positiva, à direita, a carga negativa, e nós vimos que as linhas de campo partem da carga positiva e chegam na carga negativa. Então, observe que nós temos várias linhas aqui saindo da carga positiva e chegando na carga negativa, e é assim que nós temos o espaço influenciado por essas duas cargas e representado pelas linhas de campo. As linhas de campo são importantíssimas, como eu disse, porque elas nos dão uma noção de como o vetor campo elétrico se comporta em qualquer ponto dessa região. Agora observe que essa nova figura, ela apresenta duas cargas positivas. E como as linhas de campo sempre partem da carga positiva, então observe que as linhas que partem de uma carga positiva não podem chegar na outra positiva e vice-versa. E é por isso que nós temos essa configuração de linhas curvas, mas que as linhas que partem de uma carga não podem chegar na outra. Bom, a essa altura você pode então estar ainda se perguntando, tá, tudo bem, o espaço é influenciado por linhas de campo e tal, mas e aí? O que eu faço com essas linhas de campo? Então observa aqui, inicialmente a figura apresenta três vetores, E1, E2 e E3, né, em 3 pontos de espaço, e a figura logo ao lado mostra que esses 3 vetores, na verdade, eles são tangente à linha de campo. Então ali nós temos que o vetor campo elétrico sempre tem o mesmo sentido da linha de campo e é sempre representado tangente à mesma. Então quando nós temos uma configuração de campo elétrico pela presença de uma ou mais cargas no espaço, a influência dessa região é mostrada, né, ou como as cargas influenciam essa região, é mostrada pelas linhas de campo. E em qualquer ponto de espaço, se a gente quiser representar o vetor campo elétrico, basta que ele siga o sentido da linha que está posta naquela região, naquele ponto em específico, e seja tangente à linha, certo? O que eu pretendia apresentar nessa aula para você era algo qualitativo sobre campo elétrico. Na nossa próxima aula eu vou mostrar como que se calcula o campo elétrico em qualquer ponto do espaço na região de uma ou mais cargas elétricas, certo? Então, nossa aula fica por aqui. Se você gostou, dá um likezinho para nós. Também compartilha se achar a aula legal. Se tiver alguma dúvida, escreve lá, coloca a sua dúvida inbox que ela vai ser respondida, certo? Tá ok? Obrigado pela audiência e até a próxima! Toda carga gera um campo de influência ao seu redor. Quanto maior for essa carga, o campo assim será. E a distância? Esse campo é o inverso do quadrado da distância. Da distância. No campo elétrico. Geradora positiva, o vetor sempre se afasta. Geradora negativa, o vetor se aproxima. Como é que é? Geradora positiva. Geradora negativa. No campo elétrico. E se eu fosse uma carga de prova? Se imerso em um campo, age uma força sobre ti. Quando a prova é positiva, não existe contramão. Quando a prova é negativa, vai rolar oposição. Como é que é mesmo esse negócio de campo? De sair, 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 sair.
carga gera um campo de influência ao seu redor. Então maior fora essa carga e o campo assim será. E a distância? Esse campo é o inverso do quadrado da distância. Da distância. No campo elétrico. Geradora positiva, o vetor sempre se afasta. Geradora negativa, o vetor se aproxima. E se eu fosse uma carga de prova? Quando a prova é positiva não existe contramão. Quando a prova é negativa vai rolar oposição.